Bom dia, minhas maravilhosas, preciosas do meu coração. Pastora Moana, mais uma manhã aqui no nosso devocional e o tema desta semana é transições necessárias. Quando eu falo de algo que é necessário, é que aquilo tem que ser feito. Não pode esperar, aquilo não pode tomar o lugar, outra coisa não pode tomar o lugar daquilo. É algo que precisa ser necessário, é algo que é vital, é algo que tem que ser feito. É uma necessidade, você tá entendendo? Então, viver transições é algo necessário e urgente. Eu tenho certeza que você já passou por transições na sua vida. Se você não passou por transições, você vai passar. A nossa vida inteira nós passamos por transições. Elas são muito necessárias, sabe? As transições, elas carregam um poder de nos elevar de níveis, elas carregam um poder de nos levar para um tempo de aprendizado em Deus, elas carregam em si, sabe? Eu digo que as transições, elas são pedagógicas, elas nos ensinam, elas nos aprimoram, elas nos elevam, elas nos movem. Então é necessário transicionar. Mas para onde? Como assim? Mas por quê? Nós vamos entender hoje essa necessidade. Por isso que o tema é transições necessárias. Quem sabe você não está parada no tempo, aprisionada em algum lugar, aprisionada no tempo. O tempo passou e você permanece no mesmo lugar porque você não transicionou. E é necessário, mulheres, viver transições, sabe? Eu gosto muito, e quem me conhece há bastante tempo aqui nas telinhas, sabe que eu amo falar sobre o ciclo que a borboleta passa, né? A metamorfose que ela passa até que ela se transforme em uma borboleta. É uma transição. A diferença entre a borboleta e a lagarta é apenas a transição que ela passa ali no casulo. Você tá entendendo? Então, se aquela lagarta foge da transição que somente o casulo, e eu amo chamar o casulo de processos, se a lagarta foge daquela transição, ela simplesmente decide não quero entrar no casulo, então ela não se transforma em uma borboleta, ela não cumpre o seu propósito. Você tá entendendo? Então existem áreas, existem situações e existem tempos em sua vida que o casulo, ou seja, a transição, o processo, vai ser necessário você entrar nesse lugar. Você não pode pular essa etapa, porque se você pula a etapa da transição, você não acessa o seu propósito. Anota aí. Se eu pulo a etapa da transição, eu não acesso o meu propósito. Eu não vivo aquilo que eu fui destinada para viver. E eu só posso viver aquilo que eu fui destinada para viver a partir das transições necessárias. Por isso que é transições necessárias. É uma necessidade. Não pode pular etapa, é necessário transicionar. É necessário sermos transformadas e essas transformações vêm apenas através das transições. Você tá me entendendo? Faz sentido para você? Para mim faz total sentido. Eu só estou aqui esta manhã porque eu escolhi transicionar. Você só está aqui esta manhã porque Jesus, o nosso Jesus, ele obedeceu à transição. Jesus estava lá no céu, no seu trono. E então ele decidiu transicionar, vir na terra, passar por toda essa transição para cumprir o seu propósito. Nas transições existe cumprimento de propósito, mulher. Então você precisa hoje entender que para acessar o seu propósito, para acessar o seu chamado, para acessar o seu destino, para ir para o próximo nível,
para ir caminhando de acordo com aquilo que o Senhor já preparou para você. A escola é a transição. Porque a transição, ela te prepara para o que Deus ele preparou para você. Sabe, as transições, elas te amadurecem. A borboleta ali naquele casulo, antes de ser borboleta, ela era uma lagarta. E a transição, ela nos transforma, por quê? Porque primeiro que o casulo é um lugar pequeno, é um lugar escuro, é um lugar solitário. E quantas vezes as transições nas nossas vidas é desta forma, né, mulher? Um lugar solitário, um lugar escuro, um lugar frio. As transições muitas vezes são assim. Por quê? Porque o Senhor sabe exatamente onde precisa transicionar as nossas emoções, o nosso coração, a nossa mente. Então, é necessário, e o Senhor não nos impede de transicionar, porque é através das transições que nós vamos acessar o que Ele já preparou. Então, mulheres, se você hoje está vivendo esse tempo de transição, e eu sei que transições muitas vezes causam dores, mas eu quero que você entenda, a transição carrega a chave para o teu destino. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus 14. Eu vou ler a partir do versículo 22 e a Bíblia diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Grifa aí, para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava considerável distante da terra, balançado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À outra madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. No versículo 27 diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Coragem, mulher, sou eu. Grifa pra mim. Coragem, sou eu. Não tenham medo. 28. O Senhor disse, Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. A Bíblia diz que então Pedro saiu, grifa para mim, saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E então gritou: Senhor, salva-me. Deus, obrigada pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada que entra no nosso coração, fincando os teus princípios, fincando, Senhor, as tuas palavras que são vida, verdadeiras e eternas, que não mudam, Senhor. Obrigada pela tua palavra, obrigada por termos acesso à tua preciosa palavra. Senhor, através das tuas palavras, Senhor, vem nos alinhar esta manhã. Através da tua palavra, Senhor, vem nos transformar, vem nos chacoalhar, vem, Senhor, nos trazer discernimento através da tua palavra, Senhor. Senhor, que da minha boca não saiam palavras que não venham de ti, Senhor. Senhor, me usa para a honra e glória do teu nome, para servir a mesa para as minhas irmãs, para os corações sedentos, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha liberando o teu espírito de revelação, que traz entendimento da palavra revelada em nosso meio.
meio, em nome de Jesus. Quem sabe hoje, na nossa palavra, tem a chave específica para destravar essa área que você está travada na nossa vida. Então, alinha o teu espírito com o céu, o teu entendimento. Em nome de Jesus, não se distraia, não seja dispersa. Em nome de Jesus. A Bíblia aqui é bem clara como nós lemos. Os discípulos estavam passando por uma tempestade. Esse texto é muito conhecido, existem várias palavras. Eu mesma já dei uma palavra em cima desse texto. Mas hoje o Senhor trouxe para mim a transição que é necessária a partir de escolhas que nós fazemos. Sabe, mulheres, aqui nesse texto nós lemos que os discípulos estavam passando por uma grande tempestade. E essa tempestade estava balançando o seu barco, chacoalhando muito o seu barco. A Bíblia conta também que então eles viram alguém andando sobre as águas. E quando eles avistam esse alguém andando sobre as águas, eles têm medo. E então Jesus diz: não tenham medo, sou eu. Sou eu. Não tenham medo, sou eu. Sabe, muitas vezes as transições vão vir nas nossas vidas através de tempestades. Sabe, geralmente é quando o nosso barquinho, o que é o barco? Nossa segurança, é quando as nossas finanças, é quando os nossos A Bíblia diz, mulheres, que quando aquela tempestade vem ali, o barco chacoalha. Então, muitas vezes as transições que nós precisamos viver, elas vão vir através desse balançar das nossas estruturas, desse balançar dos nossos barcos que remete à estrutura, os nossos meios, as nossas seguranças. Então, a primeira coisa que o Senhor mexe são as nossas seguranças. E quando o Senhor começa a mexer neste lugar, mulheres, eu quero que você entenda algo. É chegado um tempo de transição. Talvez você não esteja entendendo para onde, como, mas o Senhor, Ele vai te trazer revelação. E muitas vezes você não vai saber para onde você deve ir. Você não vai saber onde ir, mas você vai ter que entender que é necessário transicionar, mesmo sem ver. Mas porque você ouviu e entendeu no seu espírito que era necessário. Várias transições que eu passei na minha vida, eu não entendia para onde e o porquê. E então eu precisava apenas decidir entrar nesse lugar. E foi o que Pedro decidiu. A Bíblia diz que todos os discípulos estavam ali naquele barco. Mas apenas um escolheu andar sobre as águas. Você está entendendo? E esse andar sobre as águas, essa transição, é quando eu não sei fazer isso. Eu não enxergo, eu não estou enxergando, mas eu escolho sair desse lugar que eu estou e entrar num novo lugar. Foi isso que Pedro fez. A Bíblia diz que Pedro saiu do barco, ou seja, das suas seguranças. Pedro saiu daquilo que ele conhecia. Ele era um pescador, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia o que estava vivendo, ele conhecia os ventos, ele sabia exatamente de tudo aquilo. Mas Pedro, ele saiu do barco e então ele foi em direção a Jesus. Ele escolheu transicionar da segurança para o sobrenatural. Você está entendendo? Você está entendendo? As transições escondem o sobrenatural e você só acessa se você escolher se posicionar para se transicionar, para transicionar-se para um novo nível que o Senhor tem para a sua vida, para transicionar para um novo ambiente. Mulheres, entenda, vai ser necessário sim. E I'm so sorry, isso dói. Você se transicionar de ambientes que você está acostumada, de ambientes que você até cresceu ali, você aprendeu, você sabe manejar. Mas muitas vezes quando as transições de Deus chegam nas suas vidas, nas nossas vidas, eu também passo por isso, nós vamos precisar deixar ambientes.
E eu sei que muitas vezes as pessoas não vão entender. Nas transições que nós passamos, geralmente pessoas não entendem. Mas I'm so sorry, as pessoas não precisam entender. Quem precisa entender é você. E quem precisa obedecer é você. Então ali Pedro, ele sai do ambiente que ele estava acostumado, ele sai do ambiente da sua segurança, porque ele então decide se viver algo novo, viver o sobrenatural. E para viver o sobrenatural, você vai precisar escolher ser transicionado, escolher sair do lugar, escolher viver um novo nível. Pedro escolheu viver o sobrenatural e adquirir experiências que somente a escolha para a transição nos remete, nos dá. Você está entendendo? A Bíblia diz que Pedro então sai do barco e começa a andar sobre as águas. Ei, mulheres, existe um poder muito grande liberado sobre nós, quando mesmo sem ver, nós escolhemos obedecer. Mesmo sem ver, eu falei para vocês no início que o barco estava ali chacoalhado pela tempestade. Sabe por quê? Porque toda transição, ela é antecipada por uma desconstrução. Anota aí, talvez seja a chave para o que você está vivendo. Você talvez está vivendo um tempo muito grande de desconstrução. Áreas na sua vida estão sendo abaladas. E eu quero te dizer algo. O Senhor está soprando, filha, é hora de transicionar. Entenda, isso não vem para te matar, mulher, e sim para te alinhar. Vem para te alinhar. São nas pressões da vida. São nas pressões da vida que os nossos corações realmente são alinhados, que nos tornamos maleáveis. E essa é a melhor forma dele nos moldar. Por isso que ele não vai nos impedir de acessar esse processo de transição. Nós tendemos a esquecer, mulheres, tendemos a esquecer que as construções que Deus quer fazer em nós começa pelas bases, começa pela raiz, começa ali nos fundamentos onde ninguém vê. E neste lugar é o lugar que o Senhor precisa sempre estar ali, escavando, tocando, moldando, para que a gente cresça bem e dê frutos. Você está entendendo? Frutos. Então, nós precisamos entender que se estamos vivendo uma uma estação, se estamos vivendo uma estação em que nós estamos sendo desconstruídas, entendam, você ainda não percebeu que é tempo de transição. Você está sofrendo nesse processo, você está chorando nesse processo, porque você está no barco e o vento do Espírito está soprando, o Senhor está soprando, o barco está chacoalhando e você não entendeu que é o convite para você transicionar. Você está entendendo, mulheres? Essa foi uma chave para você? Para mim foi uma chave muito grande quando eu entendi. Quando o Senhor começa a tocar nas nossas estruturas, quando começam a vir tempestades que a gente não entende, é o tempo de transicionarmos para um novo tempo. É um tempo de nos alinharmos para o novo do Senhor. Mulheres, a fuga da transição, anota essa chave, a fuga da transição retarda o propósito. Nós não podemos fugir da transição, porque senão o nosso propósito ele vai ser retardado. Imagina se então ali aquela lagartinha quer fugir do seu casulo. Imagina então retarda o seu propósito, ela nunca vai viver o seu propósito se ela não passar pela transição que somente o casulo ele nos traz. Na transição existe o sobrenatural, mulheres.
Existe o sobrenatural. Veja bem, Pedro andou sobre as águas. Ninguém ainda tinha andado sobre as águas. E Pedro, porque escolheu viver a transição e entrar nesse convite do Senhor, ele entrou e ele viveu o sobrenatural. Entende isso? Na transição existe o sobrenatural. E você só vai viver a transformação do sobrenatural se você escolher sair do lugar que você está. Se você não se transicionar, você vai ser impedido de viver o sobrenatural. A fuga da transição. E eu sinto no meu espírito hoje, mulheres, o Senhor está bradando aqui no meu coração que existem muitas mulheres que estão fugindo da transição. A fuga da transição, mulher, te leva a um lugar de isolamento. A fuga da transição te leva a um lugar de isolamento. Talvez você está vivendo nesse lugar de isolamento porque você está fugindo da transição. Você lembra de Jonas? Quando o Senhor pediu que Jonas fosse para Nínive, Jonas não quis ir. Ele fugiu dessa transição do Senhor. O que é que acontece com ele? De repente, Jonas está na boca de um grande peixe. Então, ele está ali no lugar de isolamento. Sabe, mulheres? Nós muitas vezes queremos fugir daquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque eu confesso a vocês, o novo, o não ver, dá medo sim. Dá medo, por isso é necessário que Jesus disse para Pedro: coragem. Coragem, coragem, coragem não é ausência de medo, mas é domínio sobre o medo. Então, para transicionar, você vai ter que dominar sobre o medo, você vai ter que governar sobre o medo, porque se você não governa sobre o medo vai te governar. E o medo é o carcereiro que te aprisiona neste lugar, te impedindo de avançar. Você tá entendendo? O medo é um carcereiro que te aprisiona nessa prisão, te impedindo de avançar. Então governe e domine sobre o medo em nome de Jesus. Mulheres, as transições, eu não vou mentir para vocês, vocês sabem que eu sou real e eu falo mesmo o que a Bíblia diz. Eu não vou mentir para vocês que as transições não são dolorosas. As transições são dolorosas. Eu agora faz 3 meses, 3 meses que eu coloquei esses aparelhos aqui nos meus dentes. Desde a minha infância era necessário eu colocar. Eu nunca coloquei porque eu achava lindo, né? Eu não achava necessário. Até que começou a incomodar. Até que começou a incomodar a minha mordida, né? Até que começou a incomodar aqui dentro. E então, depois de anos, com 30 eu acho que eu tenho 34 anos, eu tive que colocar aparelho nos meus dentes. Eu tive que começar a alinhar algo que eu devia ter feito já desde a minha infância. Eu comecei a ter que fazer isso agora e então tem sido um processo doloroso demais. Sabe? Tem sido um processo doloroso demais alinhar os meus dentes. Eu vou ter que arrancar 4 dentes, sabe? Tudo isso poderia ter sido evitado se eu tivesse transicionado no tempo que era necessário, no tempo devido. Porque quando você passa do tempo de transicionar, de se alinhar, então você adquire dores desnecessárias. Você tá entendendo? E aqui todas as vezes, quando aperta esse aparelho, nossa, é a dor do alinhamento, mulheres. É a dor do alinhamento. Transicionar dói, mas é necessário. Eu sei que o resultado vai valer a pena. Eu sei que para ter um resultado que eu preciso, é necessário primeiro desse alinhamento. É necessário apertar. É necessário arrancar. É necessário. Você está entendendo? Então, as transições vão sim trazer tempos de dores. Vão sim. Mas são dores necessárias. São as dores do alinhamento. São as dores da transição. São as dores, mas são as dores da passagem.
não são dores eternas. E são essas dores que, quando cicatrizam, te dão uma autoridade para liberar destinos. Você tá entendendo? Não me vem, mulher, não me vem falar para outra pessoa sobre um novo tempo, sobre o novo de Deus, quando você não está entrando nesse lugar. Você tá entendendo? Você só pode ter autoridade para falar quando você entrou nesse lugar, você se posicionou a tudo que o processo te liberou. Você tá entendendo? Então, as transições são dolorosas. E toda transição, mulheres, requer renúncias. E você precisará renunciar. Não uma vez, não 2 vezes, mas muitas vezes. A transição vai requerer renúncias. Você vai precisar renunciar a ambientes. Você vai precisar renunciar coisas que você estava acostumada. Você vai precisar renunciar. Você vai precisar renunciar pessoas. Eita, pastora Moana, não fala isso. Essa é uma área que toca lá no profundo, né? Mas sim, existirão pessoas que não estarão no novo tempo que o Senhor tem para a sua vida. Existirão pessoas que não vão transicionar para esse lugar que o Senhor está te convidando. E tudo bem por isso. Quando o Senhor ele te desconecta de pessoas que não faz mais parte para esse novo tempo, Ele vai te conectar com outras pessoas. Então, uma das maiores ofensas das mulheres que eu converso é que elas se ofendem com as pessoas, se ofendem com o processo. Entenda, na transição, pessoas vão sim ficar para trás, mas isso não quer dizer que elas são ruins, é porque elas não fazem mais parte do pra frente de Deus na sua vida. Você tá entendendo? Isso faz muito sentido. Você lembra? Isso é uma das primeiras chaves, tá? Eu tô liberando as chaves. Uma das primeiras chaves para transicionar é não se ofenda com o processo, com a transição, e não se ofenda com as pessoas. E nem se ofenda com Deus. Porque Deus ele vai tocar em áreas que você vai precisar deixar renunciar. Entende isso? Então, quando Deus ele falou ali com Abraão em Gênesis 13, chamando Abraão para transicionar para uma nova terra, Deus ele é muito específico com Abraão. Deus fala assim: Abraão, sai da tua parentela. Deixa tudo, só traz a tua esposa, não traz a tua parentela. O que é que Abraão faz? Você confere lá em Gênesis 13. Abraão chama Ló para ir com ele na transição que não era para Ló, era para Abraão. A Bíblia diz que então Ló e Abraão começam a brigar, os pastores de Ló e Abraão começam a brigar ali no meio da confusão. A Bíblia diz então que Abraão corta os relacionamentos, os laços com Ló e divide a terra que era só de Abraão. Quando você leva alguém que não está no tempo que Deus está transicionando você para esse lugar, aquilo que era só seu, que pertencia só para você, você vai ter que então dividir, porque houve ali uma confusão desnecessária, mas que foi causada por causa da sua desobediência, porque você levou para o novo de Deus, para a transição de Deus, quem não devia. Você tá entendendo? Isso é tão sério que a Bíblia diz que Deus só falou com Abraão depois que ele mandou Ló embora. Você não tá entendendo? Deus só falou com Abraão depois que Ló foi embora. Talvez essa seja a chave específica para a sua vida. Você tem carregado nessa transição pessoas que não fazem parte da transição de Deus na sua vida. Deus ele já falou com você, Deus ele já te mostrou, Deus já usou até a mula para falar com você, e você, por sentimento, quer levar pessoas que não fazem parte do teu propósito na transição.
Não una por sentimentos o que Deus não uniu por propósito, mulheres. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Não queira levar para o que Deus tem, para a transição de Deus, pessoas que não fazem parte, ambientes que não fazem parte. E eu sei que dói encerrar ciclos, eu sei que dói não levar, porque a gente quer levar todo mundo, mas vai ser necessário você entender quem estará com você nessa próxima transição. E não quer dizer que as outras pessoas eram ruins. Não quer dizer que elas eram ruins, mas só que não fazem mais parte da transição, você tá entendendo? E tudo bem por isso. Então, na transição, você precisa saber quem estará, quem não estará, quem levar, quem não levar, de onde sair, para onde ir. Você tá entendendo? Então, é necessário você ter essas respostas e não se ofender. A segunda chave é obedeça imediatamente na transição. Obedeça imediatamente. Lá em Lucas 1, a Bíblia nos conta que o quê? Veio um anjo e falou com Maria, uma adolescente virgem, que ela teria um filho. Ou seja, você vai transicionar de repente de uma adolescente, você vai ser mãe, e mãe do Filho de Deus, e mãe do Salvador. Gente, uma transição dessa tão brusca, as transições são bruscas sim, são muito hard, são muito assim, de formas inesperadas. Estava ali Maria, na sua adolescência, vivendo ali tudo que adolescentes vivem, né? Eu tô conjecturando com você, e de repente então, vem um anjo e diz, você vai transicionar, agora você vai ser uma mulher. Você vai transicionar, agora você vai viver intencionalmente esse propósito que eu tenho para a sua vida. Imagina então, se Maria não tivesse obedecido imediatamente. A Bíblia diz que imediatamente Maria se submeteu àquela transição. Imediatamente. E ela não precisou tentar convencer José daquela transição, não. Sabe por quê? Porque quando Deus ele te transiciona, você não precisa convencer as pessoas. O Senhor mesmo sopra sobre o que está fazendo com você. Foi isso, o anjo veio e falou com José a transição que Maria estaria vivendo. Você está entendendo? Então não é com as suas palavras que você vai ter que convencer pessoas, ambientes, lugares que você vai transicionar. O próprio Senhor, Ele vai mover, porque as coisas de Deus são assim. Então, Maria ali obedece imediatamente. Entenda, mulher, essa chave é uma chave muito importante. A obediência imediata destrava o teu destino. Eu chamo ela de como se fosse a chave mestra. É a chave principal. É a chave principal. Se você obedece, você acessa. Se você obedece, você acessa. Se você não obedece, você não acessa. Você fica paralisada, você fica parada no tempo, você fica aprisionada, porque você não obedeceu. E sabe quando você não obedece, o que é que acontece? Zona de expulsão. Na transição vai haver zona de expulsão se você não obedecer. Pastora Moana, o que é essa zona de expulsão? Fala logo que eu já tô aqui me tremendo de medo. A zona de expulsão, quando você não obedece à transição, você é enviada de uma forma sobrenatural para esse lugar. Que lugar é esse? Deus ele começa a tocar nas suas estruturas. Deus ele começa a tocar no ambiente. Deus ele começa a tocar nas tuas emoções. Deus ele começa a tocar em tudo aquilo que é abalável, para que você perceba que é o tempo de transicionar, que é o lugar da zona de expulsão. Ou você sai desse lugar, ou você sai desse lugar. Você tá entendendo? Não tem outra alternativa. Ou você sai, ou você sai. Essa é a zona de expulsão. Essa é a zona de expulsão. Sabe uma mulher quando ela tá tendo um bebê de parto natural, de parto normal? Quando a cabeça do bebê está ali e os médicos chamam de círculo de fogo,
Aquele lugar ali é o lugar, as mulheres que tiveram parto natural, eu acompanhei uma vez e é incrível e louco demais. Quando o bebê está ali naquele círculo de fogo, é o lugar que mais dói. É o momento que mais dói. Sabe por quê? Porque o bebê não pode mais voltar atrás, ele simplesmente tem que ir. Ele está sendo expulso daquele lugar. Ele tem que romper. Ele tem que sair daquele lugar. Não pode mais voltar atrás. Você está entendendo? Então é o círculo de fogo. Talvez você, mulher, está imersa na zona de expulsão e nesse círculo de fogo. E então você está paralisada porque está tentando retornar ou não está avançando e está trazendo dores, porque a zona de expulsão, quando você não obedece, traz dores desnecessárias. Eu me lembro de um tempo, mulheres, em que o Senhor estava dizendo a nós que era necessário transicionar, que era necessário mover a mim e a minha família, a mim e meu esposo. Era necessário sair do ambiente em que eu achei que viveria ali naquele ambiente forever, onde eu já estava criando raízes, onde estava tudo bem. Não ache que Deus vai te mandar transicionar só quando não está nada bem. Não, não. Muitas vezes o Senhor vai te fazer transicionar quando está tudo bem naquele ambiente também. É as renúncias, lembra? Que as transições requerem renúncias. Pois bem, comigo não foi diferente. E ali naquele lugar onde eu criei raízes e achei que era o ambiente que eu viveria ali forever, o Senhor manda renunciar. A irmã aqui não quer entender, então o Senhor começa a tocar nas nossas estruturas, no meu casamento, na saúde dos meus filhos. O Senhor começa a tocar nas nossas finanças. Nós não tínhamos dinheiro nem para pagar o aluguel, tivemos que devolver o nosso carro porque não tínhamos dinheiro para pagar o carro. Nós não tínhamos condições financeiras de nos mantermos. Sabe por quê? Porque eu não queria obedecer à transição. Então o Senhor faz o quê? Não vai obedecer? Vamos para a zona de expulsão. A zona de expulsão vai te tirar desse lugar. A zona de expulsão. E minha irmã, não quer entrar na zona de expulsão. Não quer entrar na zona de expulsão, sabe por quê? Porque mulheres te trazem dores desnecessárias. Sabe, quando eu olho para trás, quando eu não obedeci à transição que o Senhor estava fazendo naquele momento, eu olho para trás e digo, meu Deus, o quanto que eu fui imatura, o quanto que eu feri o meu esposo, o quanto que eu trouxe feridas para os meus filhos, o quanto que eu trouxe feridas para o meu coração, desnecessárias, simplesmente porque eu não queria entender a transição, não queria renunciar e não queria obedecer. Entende? Mas eu quero te dizer algo. O Senhor é que manda. Diga aí com você. O Senhor é que manda. O Senhor é que manda. O Senhor é que manda. E Ele não vai nos impedir da transição, porque se comove com o nosso vitimismo. Ele não vai nos impedir da transição, mulheres, porque Ele já viu o destino. Ele já viu o propósito. Hoje eu olho para trás e digo, Senhor, obrigada, porque o Senhor teve misericórdia de mim. E o Senhor ainda acreditou em mim. E o Senhor teve paciência comigo. E o Senhor confiou em mim, sabe? Eu olho para trás e digo, Deus, obrigada porque o Senhor me transicionou. Se o Senhor não tivesse me transicionado, mulheres, eu não estaria aqui hoje. Foi tudo que eu vivo hoje, tudo que eu colho hoje, mulheres, tudo veio depois dessa zona de expulsão. Talvez tudo que você vai colher, tudo que você vai viver, todo destino e sobrenatural que Deus tem na sua vida, virá depois dessa transição. Eu tenho certeza disso. Depois dessa transição dolorosa que você está sendo imersa, pode ter certeza que virá um tempo de colheita. Eu falo isso com autoridade, é o que eu tenho vivido. Eu me lembro um testemunho bem rápido para contar para vocês. Vocês lembram que eu contei para vocês que o Senhor trancou
as outras fontes que não eram ele, para que nós entendêssemos, nós não, eu, né? Entendesse que era tempo de transicionar, trancou as nossas finanças, trancou tantas áreas das nossas vidas. E então, quando a irmã aqui obedeceu, nós chegamos aqui no Texas, era uma transição da Flórida para o Texas, nós chegamos aqui no Texas. Mulheres, as portas se abriram de uma forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque quando você se transiciona, você entra na transição de Deus, você não pesca mais. Os peixes é que pulam no teu barco. Sabe, o sobrenatural de Deus veio nas nossas vidas de uma forma que eu dizia, meu Deus, o que é isso? E sabe o que acontecia? Eu me arrependia por não ter transicionado antes. Eu me arrependia amargamente de não estar vivendo aquele tempo antes, porque eu atrasei o propósito, porque não queria transicionar. Mulher, talvez você esteja aí atrasando o propósito porque não quer transicionar. Não tenha medo de transicionar para aquilo que o Senhor está te conduzindo. Lá em Números 13 e 14, leia todinho. Eu sei que o Senhor vai ministrar o teu coração. Na transição, você vai precisar andar por visão e não por vista. E essa é a última chave para você. Você vai precisar andar por visão e não por vista na transição. Lembra de Josué e Caleb? Eles tinham uma promessa da terra prometida. Eles tinham uma promessa que manava leite e mel naquela terra, que seria um tempo de paz. Eles estavam transicionando. Eles estavam transicionando do deserto para a terra prometida. E então eles vão o quê? Espiar a terra junto com outros espias. A Bíblia diz que eles eram 12. Eles foram espiar a terra. E então quando eles chegam lá, na terra prometida, que Deus havia prometido para eles, tem gigantes. Tem coisas que eles olham com a sua vista e dizem, não, vamos ficar aqui mesmo no deserto, porque avançar para cá vai ser pior. Mulheres, a Bíblia diz então que tinha os gigantes, mas tinha as uvas grandes e tinha tudo aquilo que Deus havia liberado para eles que naquela terra tinha. Mas também tinham os gigantes. A Bíblia diz que eles voltam para contar o relato e então o que é que acontece? Os outros 10 espias dizem, a terra tem gigantes demais e nós somos como gafanhotos diante deles. Nós iremos morrer. Eles viram que a transição com a vista, com a sua visão, com a vista deles, sabe? Sem visão sobrenatural, sem visão da promessa, sem a visão de Deus. E então o que é que acontece? Eles dizem o seguinte, vamos permanecer no deserto. Não vamos para aquela terra porque a terra vai nos matar. Ou seja, eles estavam no deserto, mulheres. E o convite era para transicionar. Eles estavam vivendo ali um deserto escasso. Eles estavam vivendo anos naquele lugar. Toda a sua descendência, toda a sua geração já tinham passado por aquele lugar. E eles queriam permanecer ali, os outros espias. Porque não queriam enfrentar o que a transição estava fazendo com que eles precisavam transicionar, enfrentar. Então se levantam 2, Josué e Caleb, carregado da visão da promessa, carregado da visão do sobrenatural, carregado da visão que Deus deu, carregado das palavras do Senhor, e dizem assim, a terra tem gigante sim. Mulheres, a transição que Deus ele vai fazer nas nossas vidas, nessa transição, muitas vezes nós vamos continuar enfrentando gigantes, sim. Mas é o melhor lugar para se estar, porque foi palavra, foi comando e foi o tempo que Deus direcionou para nós vivermos. O que é que a Bíblia diz? Josué e Caleb disse, a terra tem gigantes, mas a terra tem o que Deus ele me disse, tem frutas grandes, tem uvas grandes, a terra mana leite e mel e nós iremos avançar. A Bíblia diz então que Josué e Caleb avançam e todos aqueles outros espias morrem. Porque não avançaram, porque duvidaram. Todos aqueles outros espias, seus filhos, todos eles morreram. Porque não
transicionaram, porque escolheram não transicionar, não acreditaram no que Deus estava falando e movendo e mostrando. Por isso a necessidade na transição, mulheres, de andar pela visão do alto e não pela sua vista. Porque se você olhar as transições pela sua vista, se você olhar por vista, você não vai romper, você não vai acessar. Por isso você precisa o quê? Andar pela visão. Na transição, você vai ter que andar pela visão. Na transição, você vai ter que andar e acessar pela a visão do céu. Quem sabe, mulher, você está parada nesse lugar, aprisionada nesse lugar, vivendo esse tempo escasso e de dores, porque você está na zona de expulsão. Quem sabe você não está acessando o seu destino e acessando esse tempo que Deus ele já tem preparado para você, porque você não está se posicionando para transicionar. Eu liberei várias chaves específicas essa manhã sobre a tua vida, mulher. Então você precisa pegar essas chaves, fazer perguntas para você mesmo. E Deus, ele vai te responder e te conduzir. Mas a primeira chave, a chave mestra, é obediência imediata. Obediência imediata é a chave de acesso para o teu destino. Obedece, mulher. Obedece e entra para esse tempo que o Senhor já preparou para você. Entra para esse tempo, é um tempo de transição. Você vai precisar renunciar. Não pode se ofender, você vai precisar obedecer. Não leve quem não faz parte para esse tempo e acesse o que Deus ele preparou para você. Ah, pastora, mas eu quero ver o que Deus... Mulheres, não anda pela tua vista, anda pela tua visão, pela visão do céu. Só com a visão do céu você vai acessar. É difícil sim, é difícil para mim, é difícil para você. Mas a diferença da mulher que acessa e da que não acessa. A mulher que não acessa é porque ela escolheu viver na mediocridade dos seus planos, dos seus projetos e não quis avançar para os projetos e os planos de Deus. Mulher, o maior fracasso de uma mulher é ter sucesso no propósito e destino que Deus não liberou para ela. Então, mulher, se para viver o propósito e o destino de Deus, você vai precisar renunciar, hoje é o dia. Hoje é o dia de renunciar e andar por visão. Anda por visão, não anda por vista. Não anda por vista, Senhor. Eu oro pelas minhas irmãs essa manhã. Eu oro para que a visão limitada delas sejam aplanada hoje com a visão do Espírito. Que elas possam acessar com a sua visão do Espírito aquilo que o Senhor já liberou. A partir do seu posicionamento, mulheres, já está disponível. Já está liberado. O teu posicionamento é que vai destravar o teu destino. O que você precisa obedecer, o que você precisa renunciar, o que você precisa deixar. E lembre-se sempre, não leve para o tempo que o Senhor está te levando pessoas, ambientes que não fazem mais parte deste novo de Deus na sua vida. Amém, mulheres? Foi uma honra servir à mesa. Eu quero pedir para vocês que você possa fazer um print e colocar a frase que mais Deus falou com você, tá bom? Eu vou repostar algumas. Então fala lá a chave que Deus mais falou com você. Faz o print. Deixa eu fazer assim. E escreve lá, me marca e eu espero você próxima sexta-feira, se Deus quiser, em mais um encontro do nosso devocional. Amo as minhas maravilhosas. Um beijo, que o Senhor toque o teu coração, te conduza, te direcione e que você possa romper. O desejo do meu coração é que você possa romper, minha maravilhosa. Você rompendo, eu sinto que meu propósito está sendo cumprido. Você rompendo, eu sinto que está valendo a pena as sementes que nós temos plantado aqui. O meu propósito é simplesmente te arrancar desse lugar e que você possa romper, tá bom?
Amo você. Vai ficar gravado sim lá no meu feeds. Espero vocês sexta-feira. Um beijo.